Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o Daniel Messias, consultor em gestão pública. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Letícia. Obrigado a você, Léo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Já vou aproveitar, Leonardo Augusto, que é repórter de política aqui de O Tempo, também vai participar da nossa conversa. Obrigada, Léo. Não é nada, Letícia. Estamos aí sempre que você precisar. Queria já começar perguntando para o senhor qual que é o legado e aprendizado que o senhor acredita nesse tempo todo de atuação, né? Que o senhor, considerando o trabalho ali do Anastasia e com o ex-prefeito Fuad Noman, né, ali na prefeitura de Belo Horizonte, qual que foi o principal legado e aprendizado nesse período? Muito bem, Letícia. Foram 23 anos dentro da administração pública. Comecei lá em 2003, como você disse, com o professor Anastasia, que é o meu maior discípulo e meu maior professor nesse tema de gestão pública. Foi ele que moldou mesmo a minha carreira profissional e fazer chegar onde eu cheguei hoje. Mas, de fato, o legado ele é um legado permanente, porque é um legado de muito aprendizado, acima de tudo. Lidar com a administração pública é um desafio. Todos os dias, ali você aprende todos os dias, que tem problemas diferentes todos os dias. Então, isso faz com que você cresça profissionalmente, que você entenda que a realidade das pessoas ela é completamente diferente, por exemplo, daquilo que você vê no dia a dia que você de uma pessoa que está distante. Quando você está perto, né, na administração, no Estado, e principalmente, isso eu costumo dizer, que os últimos 3 anos de prefeitura que eu tive junto ao prefeito Fuad, como seu chefe de gabinete, ele me deu uma bagagem muito maior, por exemplo, do que os últimos 20 que eu estive no governo do Estado e no Senado, porque a prefeitura, o problema bate ali na sua porta, né? Assim, são os problemas reais das pessoas, é o problema que bate diário. É o buraco da rua, é a árvore que cai, é a chuva, o trânsito, o ônibus, né? Quantas vezes, por exemplo, a gente não teve que se relacionar ali porque as demandas, por exemplo, de imprensa eram diárias o tempo todo, e a gente precisava ali ter que lidar com essas situações. Então, ou seja, o legado, Letícia, respondendo mais diretamente a sua pergunta, ele é de um grande aprendizado, de uma grande bagagem, entender que, de fato, o cidadão ele precisa cada vez mais de um serviço público de qualidade. E falando sobre essa questão da Prefeitura de Belo Horizonte, especificamente teve alguma frustração nesse período, algo que não conseguiu fazer, seja ali por entrave, questão política ou burocrática? Sempre tem, né, Letícia? Assim, a gente por mais que o prefeito Fuad, na sua gestão, e a gente ali ajudando, tentou realizar ali muitas coisas, e realizou muitas coisas, né, muitas obras, e está aí até hoje várias delas que a gente pode ver, que são os viadutos da Cristiano Machado, o Boulevard lá em frente à igreja, tantas e tantas obras espalhadas pela cidade, centro de referência de idoso que foi desenvolvido. Então, ou seja, tem muitas, mas também tem outras tantas que a gente queria fazer e que não deu tempo exatamente por isso, por causa de burocracia, por causa de lentidão, por causa de questões... Tem alguma aí que dá para citar? Não, assim, tem outras tantas obras que poderiam ter saído, né, assim, do papel, mas que não saem. Por exemplo, a demora, por exemplo, das bacias, né, assim, que a gente entende que ali ali são problemas pontuais mesmo de como que você lida com o problema diário ali da burocracia do dia a dia do serviço público. Isso é uma coisa que poderia ter ficado pronta, não ficou, mas ainda assim está aí e em algum momento espero que o quanto antes fique pronta. Mas você acompanhou muito de perto todo aquele sofrimento mesmo do prefeito Fuad, né? Conseguiu fazer a campanha de uma forma... heróica. E depois ele foi internado, ganhou a eleição, logo em seguida teve problema, foi internado. O que mais te marcou naquele momento, desde a vitória até a morte dele? Eu vou dar um passo atrás, porque até a própria campanha, se vocês acompanharam de perto, foi uma campanha muito dura. Talvez uma das campanhas mais duras, e olha que eu participei de muitas, mas talvez uma das campanhas mais duras que eu tenha visto nos últimos anos. A gente viu o que o prefeito Fuad passou ali naquele momento
fruto da polarização. E o que me deixou muito impressionado no prefeito naquele momento foi a sua garra, a sua disposição, a sua vontade de querer ganhar a eleição e depois de ter vencido as eleições, ainda assim a sua vontade, a sua garra. Eu lembro, Léo, que passou a eleição, foi logo quando ele venceu as eleições, na segunda-feira, cedo, ele deu uma entrevista ao vivo e logo depois ele já foi para a prefeitura. Ele começou a trabalhar como se não houvesse amanhã, trabalhando todos os dias, sem parar um minuto. E eu falei com ele, prefeito, vamos precisar dar uma paradinha para dar uma descansada, né? A campanha foi muito dura, foi muito pesada. Eu acho que o senhor precisa agora dar uma descansada, porque em janeiro tem posse. Então, e ele, não, tem que trabalhar, tem muita coisa para fazer, para a gente poder virar janeiro. Então, o que me chamou muita atenção foi a garra e a disposição dele, sabe, Léo? E a vontade que ele tinha de querer fazer as coisas acontecerem em Belo Horizonte. Qual foi o último contato que você teve com ele, a última conversa que você teve com ele, de que vocês falaram? A gente encontrou em alguns momentos, pós, né, assim, a eleição, logo depois ele internou, a gente... Ainda assim, no hospital, Fuad queria trabalhar em todos os momentos, ele queria trabalhar. A gente reuniu ali algumas vezes no hospital e ele queria ali, naquele momento, montar governo, fazer as alterações que ele tinha na cabeça para fazer ali algumas outras mudanças, mas sabíamos que ali, naquele momento, a gente não podia avançar demais, até porque ele estava no momento fragilizado, não era ali, talvez, o momento certo, adequado para a gente tratar determinados assuntos. Nesse momento em que Mas o último momento, desculpa, Letícia, o último momento, respondendo objetivamente a sua pergunta, foi dia 1º de janeiro, na posse. Quando eu acompanhei ele na posse, ele estava em casa, eu estava lá com ele. Ali foi a última vez que ele fez virtual, né? Exato. Aliás, com uma dificuldade muito grande de falar, né? Grande, exato. E logo em seguida ele foi internado, e aí a gente, por óbvio, respeitando o momento da família, ele ficou no hospital, até porque não tinha muito o que fazer. E em seguida... Aconteceu o que aconteceu. Nesse momento em que ele foi internado, né, muito se falava ali, o Léo vai lembrar nos bastidores, de uma divisão na prefeitura, o grupo do Fuad e o grupo do Damião, inclusive de mal-estar. De fato, isso aconteceu? Não, em nenhum momento, Letícia, assim, é claro que as conversas, né, as conversas de corredores, elas costumam acontecer, mas em nenhum momento aconteceu. Eu sempre tive uma relação muito limpa, clara e transparente com o próprio prefeito Álvaro, com hoje o seu chefe de gabinete, né, o Duander. O tempo todo a gente estava ali conversando, tentando lidar com as coisas, com os problemas da cidade do dia a dia. Né, a gente despachava com o Álvaro diariamente ali, os que precisava, enfim, os temas. Em momento nenhum isso aconteceu, esse desgaste em momento nenhum ocorreu. E como que você tem avaliado a gestão do Damião agora? Boa. Eu tenho avaliado... Uma nota? Não, é difícil, porque assim, como eu não tô no dia a dia da gestão, mas vendo de fora, eu acho que ele tem se saído bem, assim, até tá tocando o que tinha para trás, né, assim, de projetos. O legado do Fuad. O legado do Fuad, e tá também dando ali a sua cara, a sua gestão. Já lançou aí né, essa proposta da cidade do Sim. São as coisas que ele acredita, e eu acho que o prefeito, né, quando está sentado na sua cadeira, ele tem que estar ali, de fato, convicto do que ele quer, porque isso é importante para dar um desempenho à sua gestão, à sua função, porque do contrário também ele vai ficar ali sem saber o que fazer. E o Álvaro parece que sabe o que ele quer, sabe onde ele quer chegar, e isso é importante assim, na gestão. Mas olha só, você integrou o que a gente chamava de núcleo duro do Fuad, né? Que era formado ainda, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Era o Jorge Luiz Prim, que era... É o que vocês chamavam de núcleo né? duro, que a imprensa chamava de núcleo duro. Ele era, se não me engano, secretário-geral, é isso? Hoje é. O Paulo Lamarck. O Paulo Lamarck e o Hércules. Hércules, que era o procurador-geral. Geral. Todos saíram, né, agora.
E você... Acho que o Prim ficou, não? Não, o Prim saiu também. Saiu? E você foi o primeiro a sair. Logo quando o Álvaro assumiu, ou logo depois que o Fuad morreu, você saiu. Isso não fica claro que existia assim, um atrito entre muito você? Pelo contrário. Os outros ficaram, depois saíram também? Não. Isso não deixa claro que tinha um atrito com o atual prefeito? Não, e eu te explico por quê. Léo, o cargo de chefe de gabinete ele é muito pessoal. Eu acho que não basta ter ali só o conhecimento como eu tinha dos assuntos da prefeitura. Você tem que ter também a confiança plena do prefeito. Eu acho que quem... Você não tinha? Não é que eu não tinha. É porque, como é um cargo muito pessoal, eu acho que é mais fácil ele ter um relacionamento com uma pessoa com quem ele tem outros relacionamentos de outras épocas. Isso é natural da administração pública, funciona assim. E eu, tão logo o prefeito Fuad faleceu, eu coloquei o meu cargo imediatamente à disposição, porque eu sabia disso, porque era um momento em que o Álvaro precisava começar ali a dar cara ao seu governo. É natural da administração, as trocas. Mas ele também, ele sempre defendeu que seria, aliás, a foto no Instagram dele até hoje é um desenho dele com o Fuad. Ao mesmo tempo, todo mundo, os principais lá, saíram todos. Como é que é essa continuidade sem o pessoal que... Não saíram todos. Ainda ficaram alguns secretários, bons secretários, diga-se de passagem, que era da gestão Fuad, continuaram na prefeitura. Temos, por exemplo, o Pedro Meneghetti de Fazenda, o André Reis na assistência social, tem o Leonardo Castro na política urbana. Trocaram de cargo. Mas é porque são, de fato, pessoas bem qualificadas e que estão ali para contribuir. Mas, Léo, é normal isso, eu ressalto, é normal isso na administração pública, quando um gestor novo entra, ele tenta dar a sua cara. A cara dele não necessariamente, da gestão dele, é idêntica ou igual à do Fuad. Ele pode dar continuidades a projetos, mas a cara da administração pública tem que ser do prefeito. Isso eu sou de acordo, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Quando você colocou o cargo à disposição, ele aceitou imediatamente ou falou assim, não fica? Não, ele tive convite para ficar, mas como eu estava em outro momento da vida, eu queria ali de fato dar um tempo naquela... Porque foi muito desgastante, o processo como um todo dos 3 anos da prefeitura, apesar de ser muito gratificante, porque você pode realizar, mas foi desgastante. Teve a campanha e teve logo depois, que não deixa de ser um trauma o que aconteceu, foi porque foi muito repentino aquilo tudo que aconteceu com o Fuad. Foram só 2 meses, de janeiro a março, então aquilo tudo deixou um peso grande, e eu preferi deixar ali a prefeitura, até mesmo para dar uma descansada. E o que eu valorizo muito, Letícia, que é cuidar da saúde mental, que eu acho que é o que precisava ser feito naquele momento. Eu precisava sair para poder, porque eu não sentia que eu poderia contribuir da forma como eu contribuí em outras vezes. Politicamente, o senhor acredita que o Damião está conseguindo fazer as alianças necessárias, Ele encontra uma Câmara mais tranquila do que o Fuad encontrou? Pelo que eu estou acompanhando na imprensa, pelo que eu vejo, sim. Eu acho que ele tem lidado ali com a Câmara. O Álvaro se mostrou, nesse processo, ser um político habilidoso para lidar com o processo legislativo, que não é simples, Haja visto o que aconteceu na gestão Fuad, a gente vê ali que a relação não foi muito amistosa, e o Álvaro parece que está sabendo lidar bem com essa situação. Um dos momentos emblemáticos, dessa questão da articulação política do Fuad foi o enfrentamento ali com o presidente da Câmara na época, o Gabriel Azevedo. Inclusive, o Fuad teve que fazer uma aliança ali com a familiar. Como que o senhor enxergou essa situação ali na época, se essa postura adequada, se foi a melhor saída? Letícia, assim, eu participei muito pouco, te confesso, da articulação política. Muito pouco não, te confesso que quase nada da articulação política, porque eu tinha que lidar ali com a parte administrativa e da comunicação da prefeitura. Então, como eu participei pouco do processo até de negociação, enfim, participei até de algumas reuniões do Gabriel com o prefeito naquele momento, foi ali a saída que o prefeito enxergou naquele momento, Assim, o Gabriel optou por fazer a oposição naquele momento ao prefeito, enfim, e é natural também da política. Então, tinha uma campanha batendo na porta, então é claro que isso reflete de alguma maneira. Mas, como eu não entrava muito nisso, eu não posso te responder aqui com muita certeza o que fez ali naquela situação o Fuad fechar ali os acordos que ele precisava
fechar, que ele precisava fechar. O senhor, como ficou muito tempo ali na Prefeitura de Belo Horizonte, quais que são os gargalos e os desafios que o senhor vê para Belo Horizonte hoje, né? O que a cidade precisa fazer de principal para poder, na sua avaliação, né, melhorar a vida ali dos moradores, e desses desafios, qual que tem uma solução fácil, encaminhada na avaliação do senhor, e o que possui um entrave maior? Solução fácil eu acho que nenhuma tem, né? Mas como toda cidade grande, Belo Horizonte tem muitos desafios. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer hoje que talvez um dos maiores desafios do prefeito hoje, do próximo, e que ainda não se chegou talvez ali numa solução, é a população em situação de rua. Isso de fato é um problema, não as pessoas, né? Assim, resolver a vida delas. A gente precisa discutir isso mais a fundo, e isso não vai ser resolvido numa gestão só. Isso não vai ser resolvido, isso não é culpa desse prefeito de agora, não é culpa do anterior, isso é um assunto que vem vindo há longos anos por aí. Então, com a pandemia piorou ainda mais, e a gente precisa enfrentar esse problema, Letícia e Léo, transpassando gestões. Né, assim, e não é um problema somente das prefeituras, diga-se de passagem. Essa população, como vocês bem sabem, elas migram. Ela sai daqui de Belo Horizonte, vem aqui para Contagem, que vai para Betim, que vai para Uberlândia, que vai estado afora e até Brasil afora. Se a gente não tiver uma visão, e aí dando o meu ponto de vista, se a gente não tiver uma visão e um planejamento claro, efetivo, do governo federal, os olhos do governo federal ajudando as cidades e os estados, esse é um problema que talvez a gente vá arrastar aí por mais um longo tempo. Mas esse talvez seja um dos maiores desafios, porque envolve pessoas e a gente precisa dar dignidade para essas pessoas. Nessa linha, como é que você avalia esses projetos que vereadores da direita apresentam na Câmara para mandar morador de rua que não é daqui de volta para o município dele, tirar aquelas estruturas que eles colocam nas calçadas? Como é que você vê isso? O caminho é esse? Não resolve, Léo. Assim, independente dos projetos de lei, ou que esquerda ou que direita apresentam, você tenta ali talvez resolver um problema de momento, mas não é isso que vai resolver o problema a longo prazo. Você chegar ali e recolher a barraca do morador, não é o que vai resolver o problema, porque você vai recolher hoje, amanhã ele tem outra. Você vai recolher daqui, ele sai de Belo Horizonte, vem aqui para Contagem ou vai para outra cidade, ele vai conseguir outra lá. Então não é o que vai resolver o problema. Pode ser ali uma solução de imediato para tirar ele da porta da casa de alguém ou do comércio de alguém, mas ele vai para outro lugar. Um dos maiores problemas hoje encontrados na população em situação de rua é a saúde mental. É a droga. Então, não é necessariamente tirar dele o pertence que vai resolver a vida dele. Então, você paga a passagem para ele voltar para a cidade dele, você paga, ele volta, ele desce no próximo ponto e retorna. Ou chega lá, pega o próximo ônibus, vai para outro lugar. E assim vai, porque Belo Horizonte tem estrutura, tem abrigo. E na maioria das vezes eles não querem estar nos abrigos, não querem estar nessas estruturas porque eles querem estar na rua. Então, ou seja, a discussão, Léo, ela é muito mais ampla, ela é muito mais difícil do que necessariamente apresentar um ou dois projetos de lei ali que resolvam um problema que, se é que resolve, de imediato. Um outro problema de Belo Horizonte, né, que perpassa também gestões, é a questão ali do transporte público também, né? A gente viu essa discussão do transporte público tarifa zero aqui em Belo Horizonte recentemente, né? A prefeitura, em um primeiro momento, resistiu, mas depois implementou ali tarifa zero aos domingos e feriados. Como que o senhor viu essa situação? E na avaliação do senhor, tarifa zero é viável? Letícia, eu vou te contar, assim, perto do que eu acompanhei ali enquanto eu estava na prefeitura. As prefeituras sozinhas não dão conta. Isso é claro. As prefeituras sozinhas não dão conta. O que não impede, mais uma vez, do governo federal ajudar. Eu acho que tem total condição para isso. Não vejo com maus olhos a questão do tarifa zero, mas é preciso estruturar. Como qualquer grande plano, e esse é um grande plano, você precisa ter um planejamento mínimo, você precisa ter um planejamento no mínimo de médio prazo, porque senão você acaba causando ali um certo descontrole do sistema, né? Então, eu não sei como que
que é possível lidar com isso, mas se porventura, porque essa é uma discussão que vem também há anos, né? Assim, há anos vem se arrastando e não se sabe se em algum momento será implementado ou não. Mas se porventura em algum momento for implementado, eu espero pelo menos que seja através de uma grande discussão e não só através de manifestações políticas, porque isso não resolve o problema. A mesma coisa do caso da população em situação de rua. É resolver um problema hoje, você descobre o pé para cobrir a cabeça e por aí vai. Então não é um problema hoje que é simples de resolver. É um problema que depende também de muita conversa, de muito planejamento, e não só de prefeitura. Deve envolver governo do estado e governo federal. O senhor como um quadro, né, que trabalhou com a Anastasia, né, há muito tempo, como que o senhor vê a gestão ali do governador Romeu Zema, falando de Minas Gerais, do ponto de vista técnico e ponto ali de políticas públicas? Eu acho uma gestão equilibrada, assim, perto do que a gente vê aí em outros estados. A gestão do governador é muito equilibrada, é uma gestão boa, é uma gestão que eu acho que lida bem com a administração pública, lida bem com a gestão pública, conversa bem com essa parte da política, porque a gestão pública também é uma parte da política ali, saber, não é, sabe assim, tem o governador Matheus, vice-governador Matheus, que vai assumir, que é um quadro técnico também, que lida bem com a gestão pública, que sabe falar sobre gestão pública, que preocupa com políticas públicas, que é isso que é importante, Letícia, assim, eu acho que independente, claro que os resultados são muito importantes, mas os resultados nunca acontecem de imediato. Isso que a gente precisa talvez desmistificar um pouco na administração pública. Às vezes aquilo que a gente quer para amanhã nem sempre vai chegar, mas o que é preciso plantar, está sempre plantando boas práticas na administração pública para que em algum momento você possa colher. E como que você avalia ali na sua análise essa questão do equilíbrio, né, do aumento da dívida versus ali a melhora dos indicadores sociais e educacionais desse governo, né, Zema? Claro que o aumento da dívida, a gente acompanhou aí nesses últimos anos, é um tema difícil, complexo de lidar. Não é simples sentar na cadeira ali e ter que resolver esse problema. É claro que isso impacta diretamente também nos serviços públicos, de alguma forma. Impacta na saúde, impacta na educação, impacta na qualidade de vida do cidadão de alguma forma. Equilibrar, Letícia, é muito difícil achar essa equação. Obrigado, Léo. Essa equação é muito difícil chegar. Manter serviço público de qualidade com o Estado extremamente estrangulado não é fácil. Por isso que eu falo que a gestão, às vezes você precisa ali rebolar para fazer com que as coisas aconteçam. E ainda bem falando já da dívida, ainda bem que a gente teve o acordo, ainda bem que tivemos o Propag, muito bem, inclusive, tocado pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins, e eu acho que isso pode dar aí novas perspectivas para o Estado para os próximos anos. E aí, talvez, quem sabe, conseguir planejar melhor, conseguir identificar melhor os gargalos para poder ali desenvolver políticas públicas de segurança, que é importante, de educação, de saúde e os básicos, aí, o serviço básico ali que a população tanto precisa. E como que o senhor tem visto, o governador Romeu Zema sempre faz muitas críticas, né, não só à ex-gestão, né, do Fernando Pimentel, mas ele também faz algumas críticas ali à Anastasia, também faz algumas críticas também ao Aécio Neves, principalmente ali na questão da construção da cidade administrativa, todos os problemas ali. Esse é o jeito do governador. O governador entendeu ali que isso, de alguma forma, dá audiência, como se diz, né? Isso dá engajamento nas redes. Então, é o modelo que ele acha. Eu nem acredito que as críticas que ele faz ao governador Anastasia sejam tão verdadeiras assim, mas confesso também que não tenho visto muitas, não. Porque ele sempre respeitou muito o governador, eles estiveram juntos, inclusive, tão logo o governador, lá em 2018, venceu as eleições, eles estiveram juntos, conversaram. Então, sempre foi uma relação de muito respeito. É claro que ele vai querer ali sempre polarizar com o ex-governador Fernando Pimentel. Então, porque isso dá a ele a audiência que ele quer e a audiência que ele precisa ali para o seu nicho, para o seu eleitorado. Isso, para ele, foi o que ele escolheu ali fazer
fazer oposição e é o que deve estar dando certo, não sei. Só falando um pouco sobre, eu sei que a sua área é mais essa questão da gestão pública, mas não tem como não falar dessa questão política do ano que vem, né? Claro. Como que você enxerga essa disputa para o governo de Minas, né? E a possibilidade ali de até um outsider, o Cleitinho ali, poder entrar? Eu acho que o cenário ainda está muito aberto, né? Assim, perto do que a gente vê, vocês estão acompanhando mais de perto do que eu não estou vendo ali ainda um cenário muito definido. Não sei se o Cleitinho será candidato ou não. Temos outros nomes que podem aparecer por aí. O Gabriel se colocou agora. Tem o próprio governador Matheus. Nós temos nomes como o ministro Alexandre Silveira. Temos nomes como o próprio presidente da Assembleia, o Tadeu Martins. Então, eu não sei ali qual o cenário que nós vamos encontrar. Mas, sem dúvida nenhuma, Letícia, aí fazendo isso, até lamentando um pouco, vamos encontrar mais uma vez um cenário polarizado, né, até pela questão nacional, e isso acaba transpassa aí as divisas dos estados, isso acaba entrando nos estados afora. Então vamos encontrar aqui talvez uma eleição polarizada, mais uma vez, o que é, no meu ponto de vista, ruim, porque não se discute os problemas reais das pessoas, a gente não discute ali o que realmente importa, né? Nós chegamos ao ponto de discutir chinelo, que chinelo que o cidadão vai calçar, e a gente não está falando o que realmente importa, que é, por exemplo, a questão da segurança pública. A gente não está falando de feminicídio. Eu nunca vi tantas notícias, vocês nunca noticiaram tanto casos de mulheres sendo mortas, assassinadas Brasil afora. Então, a gente precisa discutir políticas públicas que realmente importam para as pessoas. Mas vejo, lamentando, que no próximo ano a gente vai ter aí, mais uma vez, uma eleição polarizada. Mas precisamos ainda ver ali qual o real cenário vamos encontrar aqui em Minas Gerais. Mas desse cenário, desses nomes que estão até agora, tem algum nome que na avaliação do senhor é um quadro melhor? Não, eu não tenho dúvida, por exemplo, que o governador Matheus Simões vai crescer nas pesquisas, até porque tem a máquina na mão, será o governador do estado, vai crescer certamente nas pesquisas. Vai depender muito, por exemplo, da situação do próprio Cleitinho, se será ou se não será candidato, porque ele acaba migrando alguns votos. Eu não sou especialista nisso, assim, em pesquisa, então, mas só mesmo tem o próprio ministro Alexandre Silveira, que a gente não sabemos se será, se não será. Tem o próprio Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que não sabemos ainda se será ou se não será candidato. Então, tudo pode mudar. Mas o que eu vejo é que a gente tem tudo para ter aqui em Minas Gerais, Letícia e Léo, uma eleição de um nível mais alto dessa vez, onde a gente possa discutir de fato propostas e ideias. A gente perguntou isso para o Matheus Simões quando esteve aqui, né, Letícia? O que estamos falando disso, na sua avaliação, por que o Matheus Simões fica tão baixo assim, tá tão embaixo? É natural. Porque ele roda o estado há muito tempo já, e não consegue... Eu te falo por experiência própria. Isso aconteceu com o governador Anastasia também, lá em 2005, né, 6, e depois, 10, quando ele foi candidato ao governo e era vice do Aécio. É por nível de desconhecimento mesmo, sabe, Léo? As pessoas comuns, as pessoas que estão hoje no ônibus, pegando ônibus, que estão enfrentando, elas não estão preocupadas com a eleição no ano que vem, né, nesse ano. Quem está preocupado é a gente, é o mundo político, é os jornalistas, é a classe política. Então, é o desconhecimento, é natural do governador. Na hora que ele assumiu o governo, se não me engano, em abril, na hora que ele assumiu o governo em abril, é claro que ele vai estar mais à frente do governo, ele vai ser mais conhecido, e aí é natural que o nome dele cresça. Você que participou, né, da campanha ali do Fádio, a senhora acredita que pode acontecer algo que aconteceu no Fádio? O Fádio também era uma pessoa desconhecida. Pode também, exatamente, muito bem lembrado. E depois que começa a campanha, se torna conhecido. Eu citei o Anastasia, mas aconteceu exatamente isso com o Fádio. Assim, quando eu chego na prefeitura e a gente faz ali uma pesquisa e mostra o nível de desconhecimento das pessoas, né? Assim, as pessoas não sabem ali o nome do prefeito. É natural, assim, infelizmente é natural, mas é o que acontece. Mas é o que vai acontecer com o Matheus. Mas é igualzinho que aconteceu com o Fuad, é natural. As pessoas, à medida que elas forem tomando conhecimento, à medida que a eleição for se aproximando, aí elas vão começar a perceber, tá chegando a eleição, agora eu quero saber quem é os candidatos, e aí o nível de conhecimento aumenta e essas pessoas começam a subir, foi o que aconteceu com o Fuad.
Só voltando um pouquinho na questão ali do Cleitinho, né? O Cleitinho que faz sempre muitas críticas ao governo. O senhor acredita, né? Caso ele candidatasse, e por acaso foi eleito, ele consegue formar ali um corpo técnico ali para poder profissionalizar o governo, apesar, né, das falas ali de falta de preparo? É uma dificuldade que ele vai ter. Mas eu acredito que como o Estado de Minas Gerais tem um técnico qualificado grande, né? Nós temos, por exemplo, a Fundação João Pinheiro, que é a escola de governo que tem a melhor do Brasil e que forma ali grandes gestores, ele pode muito bem usar desses gestores para poder ajudar a administrar. Mas ele vai ter um problema, e esse é porque ele deixa de jogar pedra e vira o principal alvo. Né? Na hora que você está sentado na cadeira do governador, não adianta você ir lá para a estrada apontar o buraco. Você vai ter que porque você que é o governador, você que vai ter que resolver. E ele vai entender que não é tão simples às vezes como se parece nas redes sociais. Né? Assim, claro que o Cleitinho tem ali a sua forma de atuar nas redes, mas ele entende também das dificuldades que é gerir, das dificuldades que é estar sentado numa cadeira do estado do tamanho de Minas Gerais, né? Assim, nós estamos falando no estado de 22 milhões de habitantes. Então Você acha que isso pode ajudar ele assim, a convencer ele a não ser candidato? Você sabe que eu penso nisso? Eu acho que pode, sabe, Léo? Porque na hora que ele perceber que tem muito mais dificuldade em resolver de fato os problemas, sabe, Letícia? Assim, pode fazer ele pensar duas vezes. Ele está bem no Senado, é o senador por Minas Gerais, tem mais 4 anos, tem um grande eleitorado, tem ali a sua entrada no meio político, então eu acho que ele pode pensar. Já caminhando para o final, o senhor saiu da Prefeitura de Belo Horizonte, falou que recebeu alguns convites, inclusive para ficar. Atualmente o senhor está onde? Está fazendo o quê? E se pretende ir para alguma prefeitura, para algum governo? Não, assim, hoje, Letícia, basicamente eu faço consultoria de gestão pública para os municípios, porque eu vi durante esses anos que as prefeituras elas são muito sufocadas, elas são muito pressionadas na sua gestão do dia a dia, nos processos, nas suas licitações, assim, às vezes a licitação mais simples de contratação de um serviço, ela trava por questão mesmo técnica ali e isso acaba afetando a população lá na ponta, na rua ali, né? Assim, é uma licitação que você não consegue fazer, por exemplo, de remédio, né, assim, de produtos de médico ou de segurança, que aí aquilo acaba refletindo na população de alguma forma. Então, eu tenho atuado mais como consultor em gestão pública para poder tentar ajudar os municípios a lidar ali com essas dificuldades que eles enfrentam. E tem também a própria questão dos próprios gestores ali que tem que lidar com os problemas do dia a dia e que não conseguem fazer ali o acompanhamento, né, das suas metas, dos seus indicadores, para poder dar fluxo ali à gestão, para poder fazer as coisas acontecerem. Eu vou até repetir a pergunta do Léo. Se o Álvaro Damião, a gente estava conversando de chamar para voltar para a prefeitura? Não, Letícia, mas aí não é nada contra a gestão. Aí é mais pensando em mim mesmo. Eu acho que eu estou em uma outra fase da vida agora, eu preciso... Eu acho que eu consigo contribuir de outras formas. Essa é uma dúvida que eu tenho, pra você responder pra gente. Você, na prefeitura, nunca foi de aparecer muito. Não. Tem 1 ano, quase que exatamente, que eu te vi a última vez. Você submergiu e agora voltou, falando aqui para o Café com Política. Por que você ficou esse tempo todo fora e por que você decidiu voltar agora? Ô, Léo, o Fuad me descreveu num certo momento que eu era uma pessoa discreta e resolutiva. E pretendo continuar assim, mas eu acho que chegou a hora talvez da gente discutir políticas públicas. Acho que chegou o momento talvez da gente começar a falar sobre gestão pública de qualidade, sabe? A gente precisa discutir os serviços públicos, a gente precisa falar mais sobre isso, porque às vezes a população não consegue entender como isso reflete na vida dela. Mas é a questão da segurança, é a questão da saúde, é a questão da educação. Vai ser candidato a deputado estadual federal, não vai não? Não vou não. Eu não tenho nenhuma
pretensão em relação a isso. Os candidatos podem ficar tranquilos que essa definitivamente não é a minha missão. A minha missão, de fato, é essa: tentar contribuir de alguma forma com que governos possam fazer ali, possam se destravar, né, as prefeituras, basicamente, porque as coisas acontecem nas prefeituras, né, a vida acontece na prefeitura. O cidadão bate na porta do prefeito ali todos os dias para poder resolver um problema. Então, às vezes, o problema não é simples e depende ali de uma consultoria para poder ajudar, e é isso que eu estou me propondo a fazer agora. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar outras vezes. Muito obrigado, Letícia, muito obrigado, estou à disposição para a gente conversar mais sobre políticas públicas, não tanto sobre política, mas mais sobre políticas públicas. Obrigado a você pelo convite, obrigado, Léo, também. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.